O filme O que eu vou assunto falar, das Arábias. o assunto das Arábias hoje, and the Oscar goes to Lawrence of Arabia, né? Lawrence das Arábias. Muito bem. Esse filme, que estreou em 1962, é um filme épico dirigido por David Lean e é baseado na vida do oficial britânico Thomas Edward Lawrence, que liderou uma revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. É por todas as maneiras um filmão, mesmo porque tem uma duração de 216 minutos, o que dá 3 horas e 36 minutos de filme. E eu assisti esse fim de semana esse filme, né? Então está disponível em algumas plataformas aí, e é muito bom, né? Alguns consideram como o melhor filme de todos os tempos, né? Para você ter uma ideia de como ele é grandioso, né? Uau. Ele é baseado na obra autobiográfica de Thomas Edward Lawrence, chamada Seven Pillars of Wisdom, ou Sete Pilares da Sabedoria. Está aí a foto do livro aí à direita. Eu tinha esse livro, acabei perdendo, não sei se eu dei o que eu fiz com ele, mas é exatamente essa edição que eu tinha, essa capa, né? Com a foto dele aí na capa. E o título do livro vem da Bíblia, né? No livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa e lavrou seus 7 pilares. Então foi daí que Lawrence tirou o título do livro. Ele era muito religioso, católico, né? Então a gente percebe no filme essa relação dele com a religiosidade também, né? Bom, o livro é um relato autobiográfico de suas experiências durante a revolta árabe entre 1916 e 1918, quando Lawrence estava baseado em Wadi Rum, na Jordânia, como membro das forças britânicas. Com o apoio do emir Faisal e suas tribos, ele ajudou a organizar e realizar ataques contra as forças otomanas de Aqaba, no sul, e a Damasco, ao norte. Thomas Edward Lawrence, eu vou colocar mais uma foto dele aqui, à direita, né, está aí Thomas Edward Lawrence, à direita. Ele recebeu 2 condecorações do Império Britânico, uma é a Ordem de Bath e outro é a Ordem de Serviços Distintos. Ele que nasceu em 16 de agosto de 1888 e faleceu em 19 de maio de 1935, aos 46 anos. Daqui a pouco eu falo mais sobre a morte dele. Ele era conhecido como Lawrence da Arábia, e entre seus aliados árabes também era conhecido como Orens, ou El Orens. Talvez pela facilidade dos árabes de falarem, né, porque o L no começo ficava meio complicado, então El Orens. Ele foi arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata e escritor. Ele tem várias obras, inclusive traduções aí de Homero do grego, né, para o inglês. Bom, ele se tornou famoso pelo papel justamente que ele teve nessa ligação da Grã-Bretanha, né, da União, do Reino Unido, com essa revolta árabe, justamente dentro da Primeira Guerra Mundial. Ele se identificou com a causa árabe, né? Então ele juntou-se com o príncipe Faisal. Ele admirava muito a cultura árabe, aproximou do príncipe Faisal, que está à esquerda aqui a imagem dele, né, a foto do príncipe real, né? E o príncipe era um dos líderes dessa revolta e sendo filho do xerife de Meca. E na época a Arábia era um monte de tribos, não tinha o país Arábia Saudita que tem hoje. Eram várias tribos desconexas, e um dos sonhos do próprio Lawrence aí, junto com o Faisal, era de juntar tudo isso num país para se tornar grande e, né, fazer frente às outras nações. Então, os conhecimentos de geografia local, do exército turco e os ideais de soberania da nação árabe logo conquistaram Faisal e fazem com que Lawrence seja o conselheiro logístico do movimento e acaba comandando um exército de 10 mil homens junto com Faisal para fazer essa revolta contra os otomanos, que na época eram aliados dos alemães da Primeira Guerra Mundial. Por isso a aproximação da Inglaterra com os árabes, que eram inimigos deles, né? Bom, falar um pouquinho, já fala aí, quem assistiu esse filme, coloca aí nos comentários, no chat, eu quero saber quem foi o herói aí que assistiu aí mais de 3 horas de filme. Temos aí Caramba. fotos do filme,
né, temos aí os atores principais, um elenco absurdo, né? Bom, começa que o diretor foi David Lean, um cineasta britânico que também dirigiu épicos como A Ponte do Rio Kwai e Doutor Zhivago, inclusive usando alguns outros atores que também trabalharam aqui no Lawrence da Arábia, como, por exemplo, o Anthony Quinn. No A Ponte do Rio Kwai teve Alec Guinness e o Doutor Zhivago teve o Omar Sharif, né? Então temos aqui o Thomas Edward Lawrence sendo protagonizado por Peter O'Toole, né, que está aí, o loiro aí à esquerda, né, que está no meio dos dois ali na foto à esquerda. É um ator irlandês que recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo papel de Lawrence nesse filme. Além disso, temos a participação de Alec Guinness fazendo o papel do príncipe Faisal. Aqui na foto em cima à direita você vê frente a frente Lawrence com o Faisal. E o Faisal sendo interpretado por Alec Guinness. Alguém lembra que outro papel Alec Guinness teve mais recentemente aí? Era o Obi-Wan Kenobi, né, do Star Wars. Tem a foto dele Verdade. na época, e aqui o mais velhinho aqui, o Alec Guinness, que é o Obi-Wan, lá do episódio 4, né? Treinou lá o Luke. Então esse é o Alec Guinness fazendo o impagável príncipe Faisal. Temos também Omar Sharif como sendo o xerife Ali, muito importante para o filme. Trabalhou também no Doutor Zhivago como protagonista, outro filme de David Lean. Temos Anthony Quinn, nem precisa falar dele. Você falou dele outro dia, né? O do Anthony Quinn, que ele é mexicano, né? E ele fez o papel do Alda Ibutai. Tá aí a foto dele também, a primeira à esquerda. Primeira foto aí, a primeira imagem é ele com o nariz postiço, né? Fazendo o papel do Alda. Inclusive dizem que ele ficou tão parecido com o Alda original que o pessoal lá não acreditava, né? Eles filmaram lá na Jordânia, naquela região lá, o pessoal, nossa, é a reencarnação do cara, porque ficou igualzinho. Tem também Claude Rains como Dryden, Jack Hawkins como General Allenby. Bom, falar um pouquinho sobre o filme, né? Foi um grande sucesso de crítica, de público, ganhou 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e melhor trilha sonora. Já falo quem compôs a trilha sonora. É considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, obra-prima do cinema. Foi rodar em locações reais no Marrocos, na Jordânia, na Espanha e na Inglaterra, usando mais de 10.000 figurantes e centenas de camelos e cavalos. Na época, claro, não tinha aquele negócio de computação gráfica para botar figurante aí virtual. Então, um monte de figurante, camelo, cavalo. A produção durou mais de 2 anos e custou cerca de 15 milhões de dólares, que na época era um valor bem expressivo, né? Ele é famoso por suas cenas espetaculares, como a do ataque ao porto de Aqaba, travessia do deserto de Nefud e da chegada a Damasco. E também o que destaca é a trilha sonora dele. Vocês vão ver, eu vou passar o trailerzinho do filme daqui a pouquinho, vocês vão reconhecer essa trilha. Foi composta por nada menos que Maurice Jarre, né, que criou o tema principal usando apenas 4 notas. Né. O Maurice Jarre já é um capítulo à parte aqui, né? Ele é inclusive pai de Jean-Michel Jarre, que é um músico aí, New Age, tecladista lá, a harpa laser dele, né? O piano laser dele ficou famoso aí nos anos Pode crer. 90, né? E o Maurice Jarre, ele é um grande compositor de trilhas, ele venceu 3 Oscars, um deles justamente por Lawrence da Arábia, outro por Doutor Zhivago, também do David Lean, e outro por Passagem para a Índia, um outro filme belíssimo. Ganhou 4 Globos de Ouro, 2 BAFTA, Grammy, né? E ASCAP também. E além disso, tem uma estrela na calçada da fama lá em Hollywood. Tudo isso só para o cara que compôs a trilha sonora, né? É claro, a gente já falou, né? O filme é baseado nesse livro, 7 Pilares da Sabedoria, que é autobiográfico, mas também tem elementos ficcionais, além de históricos, né? Tem algumas controvérsias aí no filme sobre a personalidade e a própria sexualidade de Lawrence, fica meio no ar ali se ele é homossexual, se não é. A relação entre árabes e britânicos também, se era daquele jeito ou não, se os eventos todos retratados foram exatamente fiéis
porque o livro, né, em primeira pessoa do próprio Lawrence, vai saber se tudo que ele escreveu ali também aconteceu ou se muita coisa foi como ele viu, né? Mas de qualquer forma, tem muitos elementos fiéis à história ali, vale a pena ser visto, né? Opa, Orestes está aí, tudo bem? Uau, aproveitando a deixa aí, a Lawrence da Arábia, se não viu esse filme, estou comentando sobre ele, e agora vou passar o trailerzinho dele. Quer comentar alguma coisa, o Lawrence, ou a Chiesa, antes de eu... Ô, Lawrence. Lawrence. Não, que você tinha falado do Anthony Quinn, a gente falou dele, que na verdade, falamos dele no dia 21 de abril, foi o nascimento dele, a gente comentou também no dia 3 de junho, agora que era o dia do falecimento dele, ele faleceu em 2001, né? E ele realmente é mexicano, ele nasceu em Chihuahua, no México, e o nome dele de batismo é Antônio Rudolfo Oaxaca Quinn. Queen, tem o Queen, né? Pelo menos. E o Queen é exatamente como ele manteve, né? Não é Queen de rainha, é Quinn. Anthony Quinn, grande Anthony Quinn, é isso daí. Muito O Henricão bom. passou por aí para dar um salve também. Já mandei um maque, Henrico. Nada de ensaio, Henrico. Muito bom. Vamos passar o trailer do filme para depois eu ir para uma curiosidade final aí que tem a ver com a morte do Lawrence. Aham, vamos lá. Preparados para a grandiosidade do filme através do trailer? Então Será? vamos lá, preparem-se. The English have a great hunger for desolate places. They hunger for Arabia. I think you are another of these desert-loving English. I've been seconded to the Arab Bureau. Of course I'm the man for the job. What is the job, by the way? Have you no fear, English? My fear is my concern. We need a miracle. They hope to gain their freedom. I'm going to give it to them. The man who gives victory in battle is prized beyond every other man. It's going to be fun. Do you think he's gone native? They think he's a kind of prophet. They do, or he does. One more failure, and you will find yourself alone. Who are you to know what can be done? Nothing is written. You're the most extraordinary man I ever met. You are using up your 9 lives very quickly. For some men, nothing is written unless they write it. Time to be great again, my lord. Aí. Muito bom, hein? Legal, né? Baita de um filme. Cara, e ontem acabei assistindo, tava passando na televisão, assisti Era Uma Vez no Oeste, cara, que você falou também há uns dias atrás. Tava passando na televisão, aí eu assisti por causa da trilha, lembra que você falou? Da trilha do Morricone? Ele é maravilhoso. E você mostrou um trechinho, que é o filme do trechinho lá do começo, lá dos pistoleiros. Eu achei até que o Bud Spencer tava no elenco. O Bud Spencer tá nesse elenco? Não. É um outro barbudo, né? Aí, só que naquele trecho que você mostrou, mostra uma parte da gaita, mas tem umas outras partes de trilhas que ficaram imortalizadas no filme ali também, cara, que são sensacionais. Filme mega parado também em alguns momentos, sim, né? Aquelas cenas de olhares e tudo, assim, nossa, fica 10 minutos no olhar do Charles Bronson, aquele olhar
perfuro contundente. Eu acho que a ideia é dar aquela ideia de um deserto mesmo, né? Aquela imensidão, as coisas não são rápidas, né? São longes, Cansativo, né? quente, né? Então acho que recria esse clima, né? E Pode aquela crer. música também da própria Cláudia Cardinale chegando lá na cidade, lá, impressionante, né? Pode crer. Mas é isso Você aí. falou do clima do deserto também. Eu vi um filme uma vez que era praticamente um filme mudo, cara. Chamava O Homem da Linha. Era um filme, se não me engano, é um filme. Eu acho que é um filme alemão, que é, ou é alemão ou é austríaco, que é uma mulher que pega um trem e ela fica perdida numa estação de trem e ela não fala a língua da pessoa e é aquele clima quente de deserto. Cara, puta, ela não fala o idioma do cara que tá lá na estação, ela não consegue pedir informação e só tem ele. É bem esse clima, assim, lento, quente. Tipo também um Bagdá Café, né? Da Café também é muito legal. Outro. Não, e puta, você falou um que a trilha sonora, qualquer dia desse eu vou trazer Bagdá Café pra gente. Isso aqui é bacaníssima. A trilha sonora do Bagdá Café é demais, cara. Muito legal. Vamos finalizar aqui o Lawrence da Arábia falando sobre a morte dele. Tem outra curiosidade aí, né? Aqui nós temos a foto de Lawrence na Arábia em 1921, a foto à esquerda. A gente viu no trailer do filme ele lá, ele acaba de ganhar aquela túnica branca dele com aquela adaga e está aí a real, né? Uhum. E à direita ele está montado em sua quinta moto. Ele teve 7 motos e essa é a quinta moto dele em 1927. Bom, depois que ele passou para a reserva, o Lawrence ele queria levar uma vida tranquila e solitária em Clouds Hill, algum local ali na Inglaterra. Não quis saber mais de fama, de mais nada, né? Ele quis ficar tranquilo. Só que, em 13 de maio de 1935, ele estava de moto, na sua 7ª moto, indo até os Correios de Bovington, que deve ficar de perto, e aí deu um imprevisto. Quando ele estava voltando para sua casa em Clouds Hill, ele teve que se desviar, de repente, de alguns ciclistas que estavam na estrada, e ele foi projetado violentamente da moto e fraturou gravemente o crânio. Ele ficou em coma durante 6 dias e morreu no dia 19 de maio, aos 46 anos de idade, sem nunca ter recuperado a consciência. E acabou sendo enterrado a 21 de maio, na igreja de São Nicolau, em Morton, em Dorset. Inclusive, a abertura do próprio filme Lawrence da Arábia é justamente a cena, fictícia, claro, do seu funeral nessa igreja, né? E o enterro, quem compareceu foi o próprio Winston Churchill e Lady Astor compareceram aí ao enterro dele lá, nessa igreja, né? E aí o interessante é que essas circunstâncias que levaram, né, à morte do Lawrence, por causa do traumatismo craniano, fizeram com que o neurologista que atendeu ele, o Sr. Hugh Cairns, ele começou a fazer um estudo sobre a adoção de capacete motociclístico tanto por civis quanto militares. Ele acabou concluindo que usar o capacete, né, que isso não era uma prática na época, poderia diminuir drasticamente o número de fatalidades causadas por traumatismo craniano. Então, a morte dele e o subsequente trabalho do Dr. Cairns contribuíram justamente para a adoção de capacetes entre os motociclistas, trabalhadores e desportistas no mundo inteiro. Então, foi justamente a morte do Lawrence, nesse acidente de motocicleta, né, que acabou despertando essa necessidade de capacete em todos os países do mundo a partir de então. Tá aí E contribuição interessantíssima. Pois é. E todas as motos dele foram da mesma marca. Eu acabei não trazendo aqui o nome dessa marca de moto, mas todas da mesma marca, que ele achava que era a melhor moto de todas. E ele teve as 7 motos e faleceu no 7º modelo dessa motocicleta. É isto. Bacanão, hein? Lawrence das Arábias. Aí o assunto das Arábias.
Muito E bem. esse não tem trechinho de filme? Ah, eu pus o trailer dele, né? Ah, só o trailer, verdade. Só o trailer, não peguei trechos. Não. Bom, como sempre, o link de todos os vídeos que a gente está colocando aqui estão na descrição do vídeo. Esse já está lá, inclusive, a descrição. Esse trailer está lá.